Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 17 de março. Venha se sentir pura! Olha que bacana essa música, hein? Assuntos bons do Dônica. Bacana, né? Bom dia, Rosali! Como vai? Ontem à noite a gente teve encontro da comunidade, Rosalina, por que tu não conseguiste entrar? Nós estamos lendo esse livro do Matthieu Ricard, A Arte da Meditação. Então, quando quiseres entrar, semana que vem a gente fará na segunda-feira. Bom dia, Rosana. Semana que vem o encontro da comunidade será na segunda. Vamos testar um novo dia, às 19h15. Esse pessoal aí é o Dônica. Não sei bem a história deles, mas surgiu aqui. Bia, bom dia. Ana Rosa, tudo bem? Maria, tudo bem? Bom dia, Fabiola. Tranço o cabelo. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Alcione. Tudo bem? Como vão? Olha, esse é o Dônica. Assuntos bons. Muito bem. Começando mais um Despertando, dia 17 de março. Quinta-feira. Já é quinta-feira de novo, gente. Tá passando super rápido. Hoje é lua cheia, né? Segundo a Carolina me avisou. Não sei exatamente o que ela quis dizer com isso, mas é lua cheia. Lúcia da Letra nos traz, então, apaixonado pelo mundo, Manju Rinpoche, um monge tibetano da linhagem tibetana, das escolas tibetanas. Vamos começar? Vamos continuar com o nosso Dharma? Nós temos que continuar nos mantendo, bom dia, Grácia, nos mantendo aquecidos, perto do fogo. Senão a gente vai esfriando. E é para isso que vale. Ficar sempre pertinho do Dharma. A gente parou na página 185. Bom dia, nega. Então ontem ele falou sobre as crianças que vestiram aquelas máscaras de gesso. E ele disse: vocês colocaram, agora podem tirá-las, não se esqueçam, né? Fez uma brincadeira assim. Sobre as máscaras que a gente vai colocando, né? O mesmo é válido para todos nós, lembrando das máscaras. Psicólogos me disseram que os traços de personalidade de crianças entre 3 e 6 anos se desenvolvem em padrões vitalícios. Já pensou? É muito preocupante isso. Esses padrões são reforçados pela interação com um ambiente que reflita e reforce esses traços. Ou poderíamos dizer, construímos uma máscara e depois crescemos dentro dessa máscara. Por isso que é super difícil romper isso. Aí a gente, porque tu tá dentro de uma amarra totalmente familiar, né? Em que tu romper aquela máscara, parece que tu desvincula com toda a tua estrutura de vida. E isso é doloroso, né? Para tu romper com aquilo. Muitas pessoas me procuram, enfim, sobre isso, né? E eu mesmo tive que romper com as minhas máscaras da infância, máscaras da família, para poder me desvincular e, claro, né, de alguma forma, poder crescer de outra maneira, né? Que não aquela vinculada a essa máscara. Bom dia, Cris. Depois de mais uns 10 ou 15 anos, habitamos completamente a máscara. Com a colaboração de amigos e familiares, ela se torna o verdadeiro eu. Mas não é bem assim. Em algum nível visceral, abaixo da mente pensante, sabemos que há mais em nosso ser do que as máscaras que escondem nosso verdadeiro eu. No meio da noite, uma perturbação que nos corrói, mesmo que pequena,
nos faz duvidar da nossa própria autenticidade. Porém, muitas vezes simplesmente não sabemos o que fazer e acabamos não fazendo nada. Ou seja, às vezes tu tá ali no meio da noite e aquelas máscaras todas caem, tu te percebe no teu verdadeiro eu, assim. Ou durante o dia. Só que tu não sabe, e muitas pessoas não vão ter nem esse vislumbre, assim. Não vão ter esse vislumbre. E isso é o que é. É apenas o que é. O processo de treinar a mente remove as máscaras. Não somos robôs programados para imitar a nós mesmos. Mas não sabemos como usar as nossas reservas criativas para abandonar comportamentos habituais. Comportamentos habituais, o budismo chama Vasana. E a única forma de a gente liberar esses comportamentos habituais é aplicar atenção plena. E por mais que a gente ache que os comportamentos habituais são legais, a gente manter, não, eles nos aprisionam. Ser defensivo e rígido, preguiçoso, irritável ou inibido, esses comportamentos não estão no nosso DNA e não precisam manter a sua influência destrutiva. Bom dia, Conceição. Eles podem morrer antes de nós. Como é que tá a chuva aí, Conceição? São Paulo diminuiu? Tá tudo certo? Sobreviveremos à morte da imitação de nós mesmos e do uso de máscaras. Não apenas sobreviveremos, mas floresceremos. Aí ele volta para o homem asiático, aquele que estava no parque, né? O homem asiático sentou-se em silêncio, assentindo. Pareceu atento, agradecido e aos poucos triste, como se estivesse começando a perceber que logo estaria dizendo adeus aos comportamentos que antes cultivara. Bom dia, Giza, tudo bem? Bom dia, Sinara. Ele me agradeceu e nos separamos, cada um retornando às próprias meditações. Depois de mais 2 dias, o homem se aproximou de mim outra vez. Fez perguntas onde eu aprendi a meditação. Imagina. Expliquei que meu pai tinha sido um mestre budista e que eu tinha passado pelo treinamento monástico tradicional, ou seja, a vida inteira praticando. É um mundo que a gente não faz nem ideia, né? Não lhe fiz perguntas. Queria manter os limites de um retiro solitário. Embora quisesse ajudá-lo em sua prática, não queria iniciar uma amizade. No entanto, ele parecia genuinamente interessado em aprender sobre o budismo tibetano e perguntou se eu poderia apresentar-lhe uma prática da minha própria tradição. Isso é muito comum quando está em retiro, as pessoas se aproximarem e quererem conversar, que enfim, o retiro também é uma conversa, né? Bom dia, Márcia. Mas muitas vezes tu não quer conversar. E aí tu fica meio desagradável, assim. Porque quando tu começa uma conversa, tu começa uma relação. E aí aquilo faz parte de ti, sabe? E tu quer justamente te livrar de todas as distrações para poder fazer a prática do retiro. Eu sou o chato do retiro. Eu sou aquele que vai e me isolo mesmo, assim, por um tempo. Assim. Depois que eu tô na prática, daí depois que eu atendi alguns aspectos que eu queria liberar, aí eu começo a fazer umas amizades. Mas eu sou o chato do retiro. Eu vou para retiro, sabe? Claro, tu acaba fazendo amizade, mas acho que é muita perda de tempo. A gente tem que praticar. Haverá momentos para amizades. Parecia que o principal problema daquele homem era que ainda estava tentando controlar os pensamentos. E estava preso à ideia de que a meditação se referia a alcançar a alegria e a clareza por meio do não pensamento. Um erro comum. A essência da meditação é a consciência plena. Bom dia, Karim, tudo bem? A alegria, a clareza, a paz interior são todos subprodutos, mas não são a essência da meditação em si. Quanto mais nos esforçamos para obtê-los, mais a mente se contrai em torno de ideias sobre o que deveria acontecer. As ideias sobre o que deveria acontecer diminuem a capacidade de reconhecermos a consciência plena em si. Bom dia, Aile. Então, se a gente senta com alguma certa ideia sobre meditação, a nossa mente cognitiva, ela vai entregar essa ideia. A real é assim, gente, vocês não fazem ideia do que é a nossa mente. A gente não faz ideia, né?
Se a gente pudesse acessar de fato esse HD todo, né, de depósito de consciência que nós temos e olhar lá dentro, assim, como esses mestres olharam, e às vezes a gente tem um vislumbre, assim, como praticante um pouco de mais tempo, a gente dá uma olhada, assim, mas se a gente conseguisse usar tudo que está ali, pá, seria incrível. Decidi apresentar a ele a meditação do pensamento. Disse a ele para começar essa meditação com as mesmas instruções de Anapanasati, lembram? Né? Então apenas observa a respiração, o ato de respirar, inspirando e expirando. Assim como você focou a sua mente na sua respiração, agora busque concentrá-la nos seus pensamentos. Essa é a prática dos pensamentos. O que quer que surja, apenas observe. Da mesma forma que pode usar a respiração como suporte para a meditação, agora use os pensamentos. A gente já fez isso em aula aqui, né, pessoal? Quem está tendo aula comigo presencial. Então a gente faz isso também. Né? Então tu tem uma mão na boia da respiração, mas tu começa a observar teus pensamentos e ver essa flutuação assim. A respiração nunca permanece a mesma por um instante, mas pode ser um suporte estável. Portanto, tente praticar dessa maneira, apenas permanecendo consciente dos seus pensamentos, sem ir atrás deles. Os pensamentos vêm e vão, não tem problema. Registre os sons, as sensações, tudo bem. Atente para o desconforto no seu corpo, a agitação, a inquietação. Então vão guardando isso para quando vocês forem fazer uma prática, lembrar disso. Fique com a clareza da mente, com a clareza do simples conhecer. Conhecer sem conceitos. Ou seja, sem ficar fazendo julgamentos. Conhecer sem os impulsos da compreensão do ego. Ou conhecer sem fixação. Isso conecta você à sua própria realidade interior, à sua sabedoria interior. Sugeri que tentasse fazer essa prática e depois voltasse e me contasse como foi. Que sorte desse cara, né? Tá ali e aí tem um mestre de verdade, assim, e ele vai lá e faz essa pergunta. Ele foi para outra área do parque. Cerca de 1 hora depois voltou. Bom dia, Ana Maria. Voltou e me disse: quando tento observar pensamentos, não consigo encontrá-los. Lembra? Esse pessoal que faz aula comigo, lembra quando a gente olha para os pensamentos, que eu dei a metáfora a analogia dos peixinhos, né? Que tu tá olhando para o fundo do mar e eles somem, né? Então eu sempre vejo isso quando eu vou ali alimentar. Tem um laguinho aqui em casa, de uma fonte natural assim que surgiu no terreno, e para captar essa água toda que está brotando ali, eu acabei fazendo um laguinho para represar ali, porque enfim, está surgindo. Né? E tem uns peixinhos ornamentais. E toda vez que eu vou lá, assim, eu vou bem devagarinho, assim, eu vou chegando para olhar, Quando eu chego para olhar, eles zoom. Ah, que sacanagem. O pensamento, a meditação do pensamento é a mesma coisa. É quando a gente vai olhar, some. Aí ele diz aqui, quando eu tento observar pensamentos, eu não consigo encontrá-los, a minha mente fica vazia. Esse é o segredo da meditação do pensamento. Eu disse a ele, o que você está chamando de vazia, na verdade, é a consciência aberta. Perceberam isso? Que bacana. Aqui não há consciência de um objeto como a respiração ou o pensamento. A consciência está consciente de si mesma. Ela reconhece as qualidades de conhecimento e espaço entre presentes, sempre presentes na mente. Quando alguém procura um pensamento e de repente não consegue encontrar nada, nesse momento não há objeto, apenas consciência plena. Desse modo, essa é uma oportunidade perfeita para reconhecer a consciência plena sem ser fisgado por um objeto. Mas você não está acostumado a reconhecer isso, então pensa que deu um branco ou que a mente está vazia. Então qual é o problema quando acontece isso, gente? O problema é que quando os praticantes estão fazendo essa prática da consciência plena, que é observar os pensamentos, observar esses peixinhos assim, né? Aí quando tu observa e vê que eles somem, os pensamentos desaparecem, para de ter a frequência deles, imediatamente tu tenta buscar alguma coisa para se conectar. E aí que está o erro. Não se conectem, não busquem nada para se conectar. A gente busca porque a gente quer ter uma real existência, assim, a gente quer tentar
Parece que eu parei de existir. Não, não parou de existir, não te preocupa. Permaneçam nessa consciência plena. Apenas deixando. Os pensamentos eles vão voltar. Agora, se tu te aprofundar nisso, tu vai cada vez mais fundo. Até o encontro da clara luz. Então mostrei que após a experiência de branco, ele havia reconhecido que não conseguia encontrar os pensamentos dele. Essa experiência, expliquei, não é a verdadeira consciência aberta, mas é um pouco mais espaçosa do que os pensamentos em cascata, aquilo que eu falei agora há pouco. Então não é a experiência real da mente aberta, né? Mas se tu vai em caminho a encontro disso, tu vai encontrar a clara luz, que é a real natureza da nossa mente. É a consciência plena sem muitos pensamentos. Alguém já experimentou isso? Alguém já tentou fazer a prática dos pensamentos e quando observou os pensamentos eles sumiram e conseguiu ir além disso ou ficou nisso? Quem já conseguiu fazer essa prática? Bota a mãozinha, eu quero saber quem está praticando esse tipo de prática. Se a experiência do branco for rejeitada como sendo algo irrelevante ou sem importância, isso não será benéfico. O branco, tá, entre aspas aqui, existe dentro da consciência plena. Mas mesmo quando a Fabiola, claro, está praticando comigo, o branco existe dentro da consciência plena, mas mesmo quando não a reconhecemos, significa menos pensamentos, menos giros mentais. Se você puder reconhecer que o branco, né, é uma expressão, né, tem menos pensamentos, então você está se conectando com a qualidade da mente vazia. E nesse momento há clareza e luminosidade. O que é essa mente luminosa? Bom dia, Tayani. É a mente que experiencia pensamentos com consciência plena. Em outras palavras, quando você reconhece a consciência plena, essa experiência de branco ou de lacuna torna-se espaço. O homem asiático viu esse branco. Para algumas pessoas, quando observam pensamentos, elas podem ver pensamentos. Essa luminosidade da mente é a capacidade que nós temos de, uma vez que tu não te identifica mais com aqueles pensamentos que estão ali, há essa clareza total. E a luminosidade da mente é ver que tu pode criar qualquer coisa a partir dali, uma vez que tu não está se identificando. Em outras palavras, quando você reconhece a consciência, tá? Disse a ele, observar os pensamentos é como assistir à televisão. Você não está na televisão, você está assistindo. É como estar na beira do rio sem cair na correnteza. Você está assistindo a sua televisão interna, mas permanecendo do lado de fora. Há uma tela grande e muitos canais gratuitos. Existem apenas 2 problemas. Os programas são muito antigos e há muitas reprises, né? Mais uma vez decidimos nos separar e cada um continuar com sua meditação. Várias horas depois, o guarda apareceu para anunciar que o parque estava fechando. Nós nos aproximamos do portão principal ao mesmo tempo, e o homem me agradeceu de novo e disse que realmente podia sentir uma mudança em sua prática. E que nossas discussões haviam tornado a viagem dele mais valiosa do que qualquer coisa que pudesse imaginar também, né? Fez um retiro particular com o Manjur, né? Só isso que ele fez. Ele parecia muito feliz e desejamos boa sorte um ao outro. Não voltaria a vê-lo de novo, porque já estava quase sem dinheiro e tinha decidido me mudar para o local da cremação assim que saísse da pousada. O homem me pareceu sincero. Meus votos incluem dar qualquer coisa que me peçam sempre que possível, e fazer isso sem escolhas ou preferências. Não se trata de gostar ou aprovar aquele a quem você dá. Ao contrário, é apenas dar, quando for possível. No entanto, quando voltei ao meu quarto, vi com que facilidade eu caíra no papel de professor. Tá aí, ó. Isso a gente cai mesmo. Uma vez eu estava sentado também na beira do rio, tem um rio aqui em Lajeado, que é o Taquari, e estava sentado num banco, assim, eu sempre vou para lá quando eu quero observar algumas coisas da minha mente. E aí eu estava ali, bom dia, Aline, e apenas sentado. E aí se aproximou um rapaz, assim, sentou num outro banco. E eu estava tranquilo ali,
Daí ele, posso me aproximar, falar contigo? Eu disse, claro. Posso fazer uma pergunta? Aí ele fez perguntas sobre a vida. E aí naquilo eu respondi a partir da lente do budismo, obviamente, né? E aí eu percebi assim, eu justamente estava fugindo das minhas máscaras de arquiteto, de escritor, de pai, de filho, de instrutor de meditação, de praticante, e eu tentei sair de todas essas máscaras e estar ali simplesmente. Mas não adianta, tu é fisgado o tempo todo, assim, daí surge, né, o papel do instrutor, né, e aí eu passei para ele algumas informações assim sobre o budismo, sobre uma possível prática que ele pudesse fazer. Nunca mais ouvi também, mas ele me pareceu tranquilo. Havia perambulado entre vidas por 2 semanas, então ressurgi, a gente sempre ressurge, como Mandio Rinpoche, o lama budista, o monge correto, o professor dedicado. Prometi ficar mais atento e tive a esperança de que usar as roupas de yogi ajudaria. Então a gente sempre acaba vestindo uma roupa ou outra. Isso não é nem ruim nem bom, apenas é como é. Sempre acaba surgindo isso. Tudo bem até aí? Só a Fabiola está praticando essa prática da mente, da clareza da mente? Olha aí, ó, temos que investir mais nisso, pessoal. Porque a prática de Anapanasati, observar a respiração, é apenas o início. Então aí quem é praticante há mais tempo e está praticando só Anapanasati, vamos fazer um upgrade. Temos que avançar, porque senão tu não vai ver exatamente a tua mente. Capítulo 20. Olha, gente, a gente está andando, hein? Tudo bem até aí? Nu e vestido. Todas as noites na pousada... Bom dia, Tânia. Quanto tempo? Tudo bem contigo? Todas as noites na pousada, eu enrolava os chales de sado em volta do meu corpo, o sadu, só para experimentá-los. Não tinha nenhum espelho e havia pouco espaço para andar. E a princípio amarrei o dote ao redor das pernas com tanta força que mal conseguia me movimentar. Por fim descobri como juntar o tecido na frente, permitindo que as pernas se movessem com facilidade. Depois os tirava, dobrava e colocava na minha mochila. Não usar as túnicas budistas ainda era perturbador. Recebi minhas primeiras túnicas monásticas do grande mestre Dilgo Khyentse Rinpoche, quando tinha 4 ou 5 anos de idade, imagino. E passei a usá-las desde então. As túnicas monásticas ajudam a proteger a mente, evitando que ela se desvie para visões errôneas ou para um comportamento incorreto. Oferece um lembrete constante para estarmos presentes, permanecermos atentos. Sei se alguém aí já vestiu, mas quando a gente veste mesmo, eu já vesti tanto as túnicas, né, do tibetano, né, chuba e tudo mais, quanto a do Zen, né, que eu estou usando o Samue nesse momento. Mas tanto uma quanto a outra, quando a gente veste, tanto do tibetano quanto do japonês, a gente realmente muda. E não é a roupa que faz mudar, é a tua visão interna, né? Mas muda, sim. É incrível como a gente muda de percepção, assim, né? De si. Né? E os outros mudam, claro, quando nos veem, quando a gente está fardado, assim. Eu uso muito pouco. Só quando vou para retiro, mesmo quando eu vou fazer práticas com alguém, enfim. Oferece um lembrete constante para estarmos sempre presentes, permanecermos atentos. Reforçam a disciplina dos votos do Vinaya, que são as regras que orientam os monges budistas. O Vinaya é um dos 3 cestos do Tripitaka, que são os 3 cestos do Buda. Num deles tem os sutras, né? Tem o Dharma, e no outro, no terceiro, tem essas regras monásticas. Eu não estava muito preocupado com o comportamento, mas sim com a disciplina de manter o reconhecimento da consciência plena em meio a novos ambientes caóticos. Ou seja, uma proteção, assim, né? Porque de uma certa forma tu usa o manto, ele te dá uma proteção contra... As pessoas já chegam pelo menos te respeitando, e eu acho que é isso que ele está querendo evitar aqui.
Minha disciplina fora salvaguardada pelas túnicas, tá aí, ó. Eu perderia o meu principal amparo público, e o sufocante desconforto vivido na estação de trem de Varanasi havia afetado a minha confiança. Ou seja, as pessoas olham para ele e veem ele como uma pessoa comum, né? E que é, né? E é justamente isso que ele foi praticar, né? Quanto mais perto chegava a hora de tirar as túnicas, mais elas se pareciam como um cobertor infantil. Sem elas, eu me sentiria nu e vulnerável, um bebê na floresta, à mercê de afundar ou nadar sozinho. Então, mais uma vez, relembrei a mim mesmo. Foi isso que escolhi fazer. É por isso que estou aqui. Para abandonar as túnicas, abrir mão do eu que está preso a elas. Viver sem adereços, ficar nu, conhecer a consciência plena, nua. Amanhã a gente continua. Hoje é quinta-feira, né? Vamos fazer uma praticazinha. Tudo bem, então? Vamos fazer uma prática? Se coloquem na postura. Larguem o que estão fazendo agora por alguns minutos. Se deem essa oportunidade. De verdade, se acariciem com essa oportunidade. Já que você chegou aqui, não foi por acaso que clicou nessa live. Tem alguma semente kármica que despertou isso. Não é por acaso no budismo. Então aproveite essa semente e a faça frutificar. Faça uma inspiração profunda pelas narinas e solte pela boca. Nesse primeiro momento, deixe que seu corpo relaxe, descontraia completamente. Traga sua mente para os sons que você está ouvindo à sua volta. Para os cheiros. Sinta a textura da roupa na sua pele, no tato. Se estiver com os olhos semiabertos, qualquer movimentação, observe. Sinta o gosto na boca. Torne tudo presente neste momento. Intensifique tudo que está acontecendo neste momento. E estando com a mente presente no seu corpo, nos seus sentidos físicos, traga sua atenção para a respiração. Vá ancorando cada vez mais a sua mente no seu corpo e no momento presente. Perceba o ar entrando. O ar saindo.
Essa calma, essa estabilização é o estágio inicial, o primeiro passo de shamatha para a gente observar os nossos pensamentos. É o primeiro passo. Quem quiser ir adiante, a gente pode conversar, me chamem. Às 7h30 tem meditação na comunidade, no WhatsApp, com a Fabiola. Então quem quiser participar da comunidade, chama aí, me chama a Fabiola, chama a Carolina, e a gente coloca vocês na comunidade e faz uma prática mais longa, ok? Que os mestres desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Boa quinta-feira e até amanhã, sexta-feira.